primeira coisa era pensar um site, né? Então, a galera teve dificuldades, a gente fez com as nossas próprias mãos, vamos dizer assim, um site que fosse um site compartilhado por todas as regiões. Então, eu acho que vocês, aí, o pessoal que foi se inscrever, teve dificuldade com o site. A gente fez o site com as próprias mãos. Então, assim, foram praticamente 2 pessoas de fato, o Luiz e o Marcos, já agradeço eles, e tiveram a iniciativa de montar isso e constituir isso. A gente não teve apoio de nenhuma entidade privada. E essa é uma perspectiva que a gente queria e que a gente conseguiu fazer. Lembrar é importante algumas coisas, que assim, os congressos da APSP, os regionais, né, e o estadual, que vai ser em novembro, dia 2, 3 e 4, eles são congressos que são a base de financiamento da APSP. Deixar bem claro, né? Se durante um tempo, né, enfim, a APSP conseguiu arrecadar e ter projetos importantes com a OMS, Organização Mundial de Saúde, com a OPAS e com o próprio Ministério da Saúde, cada vez mais a gente está num momento de revés, né? Vamos dizer assim, num momento em que a institucionalidade não mais responde, inclusive via Estado, ao suporte de uma ideia de uma associação paulista de saúde pública, de uma saúde pública e uma saúde coletiva, ok? Então, é importante entender que os congressos, para além da finalidade de discussão política e acadêmica, é também de vinculação vinculação à PSP e, vamos dizer assim, de pautar a saúde pública no Estado de São Paulo, principalmente. Né? Era uma associação que tem com mais de 45 anos, né? Acho que é isso aí, 45, 46 anos. Ela é mais antiga que a própria Abraço. Porque o movimento sanitário paulista, principalmente, por estar no Estado de São Paulo, foi justamente o Estado que teve os embates, teve as questões expostas na prática, né? Onde se experienciou as primeiras coisas de fato. Então, tem que entender essa lógica. Tá? Então, essa é a função, inclusive, dos congressos. O congresso nosso tem 5 eixos. Né? Eu não vou adiantar aqui, porque depois eu vou querer que cada coordenador fale um pouco dos eixos. Então, os eixos, eles são eixos transversais, transversais do congresso. A gente tem em cada eixo as conferências, que vão ser amanhã, os cursos de formação e as oficinas. Tá? Os debates, os embates vão ser dados principalmente nas oficinas, um pouco na conferência, que vai ser provocadora, e fundamentalmente nos trabalhos que foram submetidos. Os trabalhos não são expostos como banners, nem no modelo clássico. Eles ficam numa curadoria e num espaço virtual. Então, todo mundo que acessa o site do 15º já dá para ver todos os trabalhos. E vocês podem comentar os trabalhos, compartilhar os trabalhos, enfim. Aí, de novo, a gente está bancando isso. Então, provavelmente, isso já principalmente a gente do Metropolitano, já vai ser um modelo de congresso que a gente tinha pactuado no final do ano passado, em dezembro, para todas as outras regiões. Então, isso já é indicativo do outro modelo que nós estamos bancando. Tudo bem? Então, é a nossa aposta. Então, eu acho que é isso assim, para a gente iniciar. Eu vou pedir só que o nosso representante da PSP, Botazo, Carlos Botazo, dê uma palavrinha rápida aqui para a gente com relação à própria PSP, né? Ele está representando aí a diretoria, enfim, todo o corpo organizativo da associação nossa. E depois a gente já vai compor a mesa com os representantes, tá bom? Obrigado, pessoal. É um pouco isso que colocou o Zé Alexandre, né? A gente está vivendo um momento bastante diferente em relação à trajetória e ao percurso anterior dos congressos que a gente sempre organizou, né? Então, acho que nós estamos também, por outro lado, encontrando não apenas formas novas de financiamento da atividade acadêmica e política, na medida em que tivemos a opção de não entrar no financiamento que é privado e o financiamento público por parte, por exemplo, de secretarias municipais, que sempre foi tradicional, Secretaria de Estado, o próprio Ministério da Saúde. Para esta edição foi uma coisa que não se colocava. Em uma certa altura nós tínhamos, inclusive, já praticamente firmado um convênio com a Secretaria Municipal da Saúde do município de São Paulo, da gestão anterior, que acertadamente nós não entramos na confirmação dessa ideia do convênio, porque seguramente nós temos ficado chupando o dedo nessa altura do campeonato com o tipo de gestão que temos aqui na cidade de São Paulo, né? Então, eu acho que é um trabalho que, por outro lado, né, ele se revela com algumas características que nós devemos marcar, né? A primeira delas, eu acho que, eu vou falar já das entidades que estão, com as quais nós estamos trabalhando,
Mas eu acho que a primeira coisa que nós temos que ver aqui, o Zé Alessandro falou já, mas acho que tem que ser reiterado, é exatamente o ativismo e a militância, o trabalho voluntário, a nossa participação, o engajamento que nós estamos tendo, que tivemos já em todos os núcleos, nos vários encontros nas regiões. Nós tivemos, o Zé Alexandre esteve, o Marco esteve, eu estive, Marília, enfim, quer dizer, é claro que a diretoria civil, né, a PSP, e a sua diretoria, o Conselho, nós nos vimos diante de um novo desafio. Quer dizer, quando nós percebemos, ainda em novembro do ano passado, que nós íamos ter que entrar num outro roteiro, nós nos colocamos com um desafio. O desafio de encontrar formas de organização, um desafio de encontrar respostas, né, à situação nova que estava colocada. Então, ao invés de simplesmente puxar o freio e dizer, bom, não dá, não vamos fazer nada tal, nós fomos a campo, nós batalhamos, porque entendemos que era possível se organizar, e o fato de ter havido, como aconteceram, né, os congressos nas regiões, ele indicou que nós estávamos no caminho certo. Há muita potência nas pessoas que participaram, centenas de pessoas, lugares que tradicionalmente nunca haviam se manifestado, mas que há massa crítica, a gente colocado ali, há potencial de trabalho, de mobilização. Então, acho que isto foi um aspecto importante e que nos animou bastante. E a abertura, o direcionamento para os movimentos sociais, para a sociedade, né? Então, acho que também isso foi um outro aspecto importante que tem que ser ressaltado, da colocação de que a saúde e a política, né? Elas indicaram que há um potencial, um potencial a ser trabalhado nesta relação com os movimentos políticos, com os movimentos sociais, extremamente importante. E foi tão interessante esse movimento que, pela primeira vez em décadas, a FAPESP recusou o financiamento para este congresso. E recusou não porque não houvesse mérito na proposta, e recusou não porque a proposta estivesse mal preenchida, ou porque aqueles que subscreveram a proposta não tivessem currículo suficiente. O revisor reconheceu tudo isso, que a proposta estava adequadamente preenchida, que havia mérito naquilo que tinha sido colocado tal, porém, rompia-se então com este congresso um apoio histórico, e é assim que o parecerista se manifestou, rompia-se um apoio histórico da FAPESP aos congressos da Associação Paulista de Saúde Pública, porque, contrariamente aos congressos anteriores, que eram congressos científicos, este era um congresso político, e não havia motivo, não era um congresso científico, não havia motivo, então, portanto, para a FAPESP fornecer o recurso que estava sendo solicitado, né? Então, acho que o que seria, digamos, um aparente fracasso, né, na nossa demanda, na verdade, ele acaba dizendo que nós estamos, né, no caminho certo. Acho que é um pouco, no plano mundial, a crise brasileira não é uma jabuticaba, ela tem sim suas características, evidentemente, né, bem jabuticabas, né, há muita jabuticaba, né, que nós temos então aqui na crise brasileira, mas nós estamos finalmente inseridos numa crise mundial. E o Zizek, ele diz que existe uma espécie de negação fetichista desta desordem que está colocada, né? Nisso que ele chama da maldade dos céus, né? Os céus se tornaram malvados e perversos, né, em relação a nós, e nós estamos vivendo, então, esta crise do modo como todos sabemos que estamos vivendo. Está custando aos povos todos, está custando sangue e suor, há um número nunca visto hoje de refugiados no mundo, situações de guerra, enfim, de privação, de destituição, aquilo que hoje então está sendo chamado de austericídio, né? A austeridade econômica e o rearranjo econômico mata. Acho que nos próximos amanhã e depois nós estamos discutindo isso aqui. Então ele diz que muitas vezes nós somos tomados por um movimento de negar que estas coisas estejam acontecendo. E ele diz o seguinte, que esta é uma negação fetichista, e ele diz que a primeira reação, então, desta negação é uma negação ideológica, de qualquer desordem sobre o céu. Não está acontecendo, né? A segunda aparece nas reações de raiva contra as injustiças da nova ordem mundial.
Seguem-se as tentativas de barganhar, se mudarmos aqui, ali, a vida talvez possa continuar como antes. E quando a barganha fracassa, instala-se a depressão e o afastamento. Finalmente, depois de passar pelo ponto zero, não vemos mais as coisas como ameaças, mas como oportunidade de recomeçar. Eu acho que este é o ponto que seria importante para nós, que eu trago como uma contribuição até para o debate de amanhã e do sábado, né? O que ele vai chamar então de entusiasmo emancipatório. Igual que tem uma pedagogia da libertação, há também uma pedagogia emancipatória, né? Em Paulo Freire, é como se esse momento ele pudesse conter pedagogicamente uma característica de emancipação e ele poderá nos entusiasmar no sentido da participação, no sentido da resistência, né, ao que está acontecendo. Mas para isso, além da aceitação, nós temos que ter então entendimento do que está acontecendo. E esse entendimento pode provocar uma virada, então, na direção desse entusiasmo emancipatório como uma verdade, não a ser aprendida ou lida. E acho que esta é uma diferença importante para nós, que vem sendo importante nesses encontros todos, né? Mas como uma verdade a ser vivida. Então, acho que esta é uma diferença de postura pedagógica importante para nós, né? Então, é nesse sentido que esta oportunidade de recomeço, Zizek conclui esse capítulo dizendo: há uma grande desordem sobre o céu, como teria dito Mao Tse Tung, a situação é excelente. O excelente da situação é que ela conduz ao entendimento e ela conduz a um recomeço. E nesse sentido é que ela é, então, pedagogicamente emancipatória, né? Então, acho que é um pouco, esta é a frase, né, que está colocada, inclusive, no nosso material. Nós deixamos a frase pela metade, então todo o material de divulgação contém lá, há uma grande desordem sobre o céu, reticências, fecha aspas, mas o resto da frase é: a situação é excelente. Porque é uma situação de recomeço, é uma situação de entendimento, é uma situação, então, de libertação pedagógica. Acho que é isso que eu gostaria de colocar aqui nesta abertura. Parabenizar todo o coletivo de organização, o Marcos, a Pauli, o pessoal todo que batalhou aí, Luiz, né, para poder manter este site, né, ativo, fazendo, consertando a roda com a bicicleta andando, né, porque não tínhamos condição de fazer de outra maneira, mas está feito, né, o site funciona, e acho que daí nós vamos ter um aprendizado muito grande. Eu acho que está sobrando dos vários congressos, dos vários encontros, está sobrando um material rico,